Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar as nossas folhinhas e tentar tirar algumas dúvidas, né? De uma colega nossa, Maria Lúcia Ferreira, que ela viu essa pinturinha e ela ficou com algumas dúvidas sobre principalmente a pintura das folhas. Então, eu vou tentar, né, mostrar um pouco de como foi feita essas folhinhas, embora eu venha também trazer um guia de cores pra gente, né? Guias de cores pra gente. Bom, vamos ver então o passo a passo? Vou começar minha pinturinha com essa folhinha aqui atrás e vou colocar os mesmos tons, né, que eu estava pintando o desenho que lhes mostrei, ou a pintura que lhes mostrei, né? Então, eu vou vir aqui, ó, escurecendo, foi assim que fiz, eu saí escurecendo a parte que está embaixo de alguma coisa. Pegando tinta, assim, de um lado do meu pincel, o outro eu deixei livre, e saio colocando essa tinta para o lado que eu quero fazer o contorno. E o lado que eu quero fazer o contorno é o lado dessa folhinha. Porque essa região daqui será toda pintada, essa daqui ficará livre. Olha só, aqui está a minha tinta, aqui eu não tenho tinta, vou deixar a tinta para cá. Vou encostando aqui, olha, e venho fazendo o meu contorninho. Posso deixar essa tinta diretamente virada para cá, ó, e também fazer o meu contorninho. Olha só, aqui está a tinta, aqui eu não tenho tinta. Vou deixar a tinta virada para essa folhinha aqui, vou fazer o contorno e venho puxando o meu pincel como se eu estivesse usando aqui um lápis, uma caneta, algo assim. E vou fazendo o contorninho dessa folhinha aqui de baixo. Esse pincel é um pincel número 14, bem velhinho, cortado, lixado, porque, de fato, né, eu dou preferência aos pincéis mais velhinhos, como disse, e também ele cortado e lixado ajuda a gente a fazer esses contorninhos melhor. Não fica rabiscado, às vezes a gente vem com o pincelzinho com o pelinho inteiro, quando a gente passa, alguns pelinhos vai para fora do risquinho e faz manchas, borrõezinhos. Aqui eu vou seguir, olha, fazendo aqui o contorninho, mas eu vou subir essa tinta um pouco mais. E vou deixá-la esfumaçada. O que é isso? Eu tenho duas formas. Eu passo aqui meu pincel assim, deixando a linha reta, ou eu posso deixar, olha, esfumaçado. Por que você deixa esfumaçado em vez de deixar bem certinho a divisa de onde fica o verde oliva e de onde você vai colocar o branco? Porque quando eu deixo assim esfumaçado, o branco que eu vou vir colocar aqui, ou qualquer outro tom que eu viesse a colocar aqui, fica mais fácil de emendar, tá certo? E na hora de eu pegar tinta para preenchimento, eu pego de qualquer forma. Pode ter tinta de qualquer lado do meu pincel, tá? Só vou colocar o meu pincel aqui em cima e espalhar essa tinta. Como eu disse, tudo que fica por baixo de alguma coisa leva sombra. E isso aqui está embaixo dessa dobrinha. Então, vou pegar tinta, não desse lado, e sim desse lado. Vou deixar essa tinta voltada para a região onde eu quero fazer o contorno. E vou vir aqui fazendo o meu contorno. Vou pintar embaixo da dobrinha. Aqui está a dobrinha. Eu vou pintar nessa região de baixo, onde tem a sequência da minha folhinha. Essa sombra não precisa ser muito longa, trazer muito ela para cá. É curtinho. Tá vendo? Já tá bom. É só pra gente formar um pouquinho de sombra aqui embaixo, da parte onde é uma dobrinha e da folha em geral. Outra coisa que fiz lá na folhinha, que a gente viu, aqui, não tem esse risquinho aqui do meio? Pronto.
eu vim aqui, fiz esse risquinho do meio, vamos assim dizer. Como eu fiz isso? Peguei tinta aqui só de um lado do meu pincel, outro lado não tem tinta, deixei essa tinta pro lado que eu quero fazer o acabamento e puxei, ó, como se eu tivesse um lápis em minha mão. Vim aqui, esfumaço, venho aqui e esfumaço essa tinta para esse lado de cá. O lado que fica mais grosseiro, mais mal feito, vamos assim dizer. O cantinho que fica o risquinho mais certinho, aí eu já deixo ele como um acabamento. Mas por que você puxou para cá? Eu poderia puxar para lá? Poderia. Só que olha como ia ficar tudo escuro. E aqui ia ficar tudo claro. Não é que não pode, mas fica bem mais fácil para a gente que está iniciando a pintura, já que veio uma sombra de cá, a gente faz outra sombra para cá, tá? Vou colocar só um pouquinho mais de tinta para cobrir bem, que isso aqui é uma sacaria e realmente pede uma quantidade maior de tinta. Todo o restante da minha folha, eu vou preencher com o branco. Venho aqui, olha. Não lave o pincel, não limpe, não precisa, porque o resto de verde que tem nesse pincel vai deixar esse branco um verde bem clarinho, bem bonito. E essa parte aqui de fora? Olha só, tô com tinta dos dois lados do pincel. Deixa eu espalhar ela aqui. E vamos cá. Tinta só de um lado, o outro não precisa. Deixa a tinta para o lado de fora e risco em cima desse risco de grafite, tá? Tinta só de um lado, a tinta para fora e eu venho, ó, riscando aqui em cima do meu grafite. É como se eu pensasse assim, eu tenho um lápis aqui, eu vou cobrir esse risquinho com esse lápis, entendeu? Pronto, e aqui eu venho puxando, pegando mais branco e preenchendo essa região. Mas vamos pensar logo nas emendas dos tons. Como aqui, por exemplo, eu venho com branco, vou distribuindo aqui em cima e emendando esse verde que colocamos anteriormente. Esse lado aqui agora, tá uma linha bem reta, eu faço o quê? Branco, só de um lado do pincel. Esse branco vai ficar de encontro ao verde, olha. Pego aqui embaixo e levo como se fosse um lápis aqui, ó. Tá vendo? Fiz um risco com um lápis, vamos assim pensar. Tá em cima. Um lado ficou verde, o outro ficou branco. E o restante a gente sai preenchendo. Vai passando o seu pincel assim com movimento circular para emendar bem essas tonalidades. Aqui em cima, tinta para um lado, eu venho aqui, ó, faço o contorninho. E você vê que eu tô deixando essa dobrinha aí como se ela nem existisse, não se preocupe com ela. Pegar a tinta aqui na quininha do meu pincel, para eu fazer esse ladinho aqui, que é pequenininho. Eu não preciso de um pincel tão grande com um monte de tinta, tá bom? Aqui. Minha folha ficou muito branca, eu queria que ela ficasse um toquezinho mais esverdeada. Pega um pouquinho de verde, aí você já traz assim, ó, do lugar que tá mais escurinho, e vem distribuindo, passando seu pincelzinho assim, até ela ficar verde o quanto você gostar. Pra mim, a minha já está boa. Mas, se você achar que a sua ficou muito branquinha, pode fazer isso, tá certo? Pronto.
Então, vou pegar aqui branco, assim, de um lado só. Aí, eu venho aqui arrumando melhor, deixando mais clarinho ainda essa borda. Como foi que eu fiz isso? Eu coloquei aqui na borda, cheguei aqui, ó, e puxei meu pincelzinho aqui para dentro. Coloquei aqui na borda e puxei meu pincelzinho para dentro. Tá vendo que fica um pouco marcadinho? Ah, eu queria que ficasse ainda mais marcado, certo? Pegue um pouquinho mais de tinta, assim, pra quina do pincel, bem pouquinho, e venha distribuindo essa tinta aqui em cima, olha. Tá? E esse outro lado? Bom, esse outro lado você pode vir aqui, olha, colocando um pouquinho mais de branco e puxando assim também. Olha só. Pode até arredondar assim um pouquinho pra dentro, viu? Tinta onde é que tá? De um lado só. Pra onde esse lado com tinta fica? Para o lado que eu quero fazer o acabamento. Mas eu queria colocar nervura aí. Tá bom, você quer colocar nervura, pode vir com um pincelzinho, olha, tinta só de um lado, tudo isso com o mesmo pincel que eu tô fazendo. E aqui, eu passo meu pincelzinho, pode passar, viu? Independente de vai ver ou não vai ver, passe o pincelzinho até o final. Peguei mais tinta, estou me certificando de que a tinta está só de um lado. Então, eu vou vir aqui, olha. E vou puxar a nervurinha que eu quero, que eu desejo ter na minha folhinha. Pode sair daqui de baixo, mas não dá nem pra ver que tá escuro. Não tem problema, pode sair daqui de baixo, tá certo? E a minha folhinha fica pronta, com exceção da dobrinha. E agora, o que eu faço? Bom, eu tô com um pincel muito grande para pintar essa dobrinha. Vou pegar o número 4. Vou pegar aqui verde oliva e branco, novamente, né? Continuar com isso. Deixa eu pegar aqui na tampa da minha tinta. Eu vou preencher de branco aqui. A minha dobrinha. Eu acho que é uma das formas mais fáceis que a gente tem, né? De tá fazendo a pintura das dobrinhas, assim, das folhinhas. Como é que você tá pegando essa tinta? Só de um lado, mais pra quina do pincel. Posso preencher tudo? Pode. Essa tinta fica voltada para o lado de fora, tá? Sempre para o lado onde eu quero fazer o acabamento. Se o acabamento é para cá, eu coloco a tinta para cá. Se o acabamento é para cá, eu coloco a tinta lado contrário. Agora, eu vou pegar verde oliva. Olha a tinta onde está. Só de um lado do pincel. Eu já vou pegar daqui de baixo, ó. E vou fazer o contorno todinho, até em cima. Vou pegar um pouquinho, bem pouquinho, e vou passar aqui, escurecendo um pouco. Viu? Um pouquinho de branco também, só de um lado, e vou arrumar aqui a borda. Pronto. Mas eu quero uns contorninhos para que essa folha fique igual a outra que fiz. Tudo bem. Contorno era com verde oliva. Peguei aqui um pincelzinho equivalente ao número 2 redondo. E vou vir aqui, olha, principalmente para essas curvaturazinhas, eu faço um contorninho. A minha folha é grande. Se você imprimiu num tamanho A4, você pega um pincelzinho número 0, tá certo? E é só isso. Agora, a minha folha está prontinha. Acontece, Aline, que eu não tenho verde oliva. Então, bom, então eu vou pegar aqui verde pinheiro e verde folha. Vamos ver o que acontece? Eu estava passando o verde oliva no cantinho onde tem alguma coisa, né?
por cima. E aqui eu tenho esse ponto, que esse pedacinho de folha está passando aqui. Como é que eu estou pegando essa tinta? Eu peguei assim para a quina do meu pincel, dos dois lados, e vim assim, no contorninho, cobrindo ele. Aqui na linha do meu grafite, vim cobrindo. Para a parte de fora, eu quero que fique bem certinho. A parte de dentro não importa, que eu vou continuar pintando. Vou trazer aqui. Vou descer aqui o cabinho. Como você pegou tinta para preencher esse cabinho? Do mesmo jeito. Quina do pincel, os dois lados, e vim descendo aqui. Essa tinta eu deixei para cá, para o meu lado. Tem que ser sempre assim? Não. Essa tinta dessa quina de pincel vai acompanhando aqui, olha, o meu risquinho. Ela vai ficando sempre voltada para o lado onde eu quero fazer o acabamento. Eu vou trazer ela aqui, olha, até chegar nessa região que está por baixo. Vou vir aqui fazendo esse acabamento, olha só onde tá a minha tinta e olha onde eu vou colocar ela. Ela fica sempre na região onde eu preciso fazer o acabamento. E assim eu vou seguir até chegar aqui em cima. Continuo com o pincel número 14. Se você imprimir numa folha, porque esse meu desenho aqui, eu penso que ele tá maior, tá pelo menos, no mínimo, uma folha A3. Se você imprimir numa folha A4, pega o pincel número 8, tá certo? Vamos deixar bem esfumaçado essa região que vai encontrar com outro tom, para que os tons se emendem mais facilmente. Olha só. Mas nós temos ainda esse risquinho no meio de nossa folha, não é isso? Aqui, deixa eu tirar bem aqui a tinta do pincel. Peguei tinta de um lado sim, o outro não. Essa tinta que está aqui, eu vou deixar ela fazendo esse acabamento de cá, olha só. Se eu quero fazer o acabamento para cá, eu vou deixar a tinta voltada para cá. Então, é só levar meu pincelzinho como se eu estivesse usando um lápis aqui para cobrir o risco do grafite que fiz. E vou aqui, olha, pegar mais tinta de qualquer jeito no pincel, apenas para crescer mais aqui e esfumaçar, deixando um espaço mais propício para a emenda, né? Para a emenda dos dois tons. No caso, aqui o verde folha e o verde pinheiro que usarei. Vamos, então, ao verde folha. Primeiro, eu me preocupo com as emendas. Olha só. Por que você se preocupa primeiro com as emendas? Porque se esse verde pinheiro seca, fica bem mais difícil para eu fazer essa emenda desse verde folha com esse verde pinheiro. Se isso aqui seca, eu posso até esfumaçar esse verde folha em cima do pinheiro, porque o pinheiro já não vai mais se permitir uma mistura. Então, é bom que a gente se preocupe logo com as emendas. Por que você não foi, então, fazer logo esse outro lado? É porque eu estou pintando uma sacaria, viu? E sacaria pega muita tinta, demora um pouco mais secar. Mas se você tá pintando, por exemplo, popeline, que seca rápido, popeline de algodão, né? Então, você já vai logo fazer todas as emendas dos tons, depois você faz acabamento, assim, termina preenchimento, tá certo? Aqui eu vou logo fazer essas emendas.
Deixa eu subir aqui. E adivinha? Tudo isso aqui agora será verde folha. Aí, eu faço primeiro o que nesse caso? Eu vou só preenchendo aí. Bom, eu gosto de fazer assim. Pego tinta só de um lado, né? Venho logo fazendo esse acabamento. A tinta fica lá pro lado de fora, pro lado de onde a gente quer deixar o acabamento bonitinho, não é isso? Faço, então, logo o acabamento. E depois eu venho com o preenchimento. Fica mais tranquilo. Depois que já tá assim, ó, delimitado o espaço, pronto, o resto é só preencher. Aí, você pega a tinta de qualquer jeito aí no seu pincel. Não precisa levar muita tinta por vez. Pode ir pegando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Vá passando aí o pincel, de preferência nesse movimento circular, para que se emende bem os tons, para que a tinta penetre melhor, mais rápido no seu tecido. E pronto. Terminou? Precisa fazer mais alguma coisa? Eu gosto de fazer isso. Pegar um pouquinho mais do outro verde e vir passando assim, porque a gente melhora a emenda dos tons, tá? Aqui, ó. Pronto. Pronto. A dobrinha tá lá esquecida, deixa ela lá, tá bom? Não se preocupe, não. Tem medo de pintar a dobrinha, então deixa ela quieta. Não mexe com ela ainda, não. Agora eu venho com o branco. Lembra que a gente colocou branco aqui? Quando a gente terminou a folha todinha, a gente veio colocando branquinho? Pronto, é o que vai acontecer aqui. Não é porque mudou o tom que muda a pintura. A gente pintou a nossa folha inteira, depois a gente veio fazendo, melhorando o acabamento. Foi isso que eu disse, né? Olha só a tinta. Só de um lado, o acabamento que eu quero melhorar é aqui, então eu deixo ela para onde? Para o lado que eu quero fazer o acabamento. O que foi que eu fiz aí? Tinta para o lado de cima, fiz o contorno até arredondando um pouquinho e puxei o meu pincel. Agora, eu venho aqui, ó, posso até pegar um pouquinho mais de tinta, se acabou a tinta do pincel, e espalho um pouco assim. Pego um pouquinho mais de tinta, aqui, ó. Pronto. Vamos agora para o outro lado. Mesma coisa. Tinta para fora. Vou vir aqui. Aqui, ó, tinta para fora, faço contorninho aqui. E puxei para baixo. Fiz aqui o contorninho e puxei meu pincelzinho para cá. Agora, eu vou deixar esfumaçar um pouco branco aqui. Olha só. Aproveita essas curvaturas e vira o limite, ó. A curvaturazinha, o final dela, vira o limite para eu descer o meu pincelzinho. Vou pegar mais tinta, que eu quero a minha folha mais branquinha. Então, eu vou colocar mais tinta aqui em cima. Mas isso é opcional, tá bom? Se você preferir sua folha, o verde aparecendo assim mais forte, não precisa pegar mais branco. Você vai colocando, vai olhando e diz, pronto, pra mim já tá bom. Ou então, eu queria mais branquinho, então leva mais branco, tá certo? Igual eu tô fazendo aqui. Mas é o mesmo processo. Do jeito que você colocou a primeira porção, você colocará todas as demais. Você tá vendo que aqui e ali eu viro o meu pincel, não é isso?
Mas é porque ainda tem excesso de tinta, aí eu viro para aproveitar essa tinta. Aqui, ó, tem um excessinho de tinta, então eu viro o pincel, coloco ele aqui, esse excesso de tinta, e espalho. Tá certo? Eline, na outra folha tinha nervuras. E agora? Agora deixa eu lavar aqui meu pincel. Vou pegar aqui o verde pinheiro, do jeito que eu peguei o verde oliva, só de um lado. E vou passar aqui. Aí você diz, pra que isso nem aparece? Passe assim mesmo. Olha só. Tirei a nervurinha. E vou tirar aqui também. Sai cá de baixo, tá? Com a sua nervurinha. Aqui de baixo, aqui de dentro. Vamos pensar agora isso aqui. Como foi mesmo que pintamos a outra? Deixa eu pegar o pincel menor, isso. E vou preencher de branco. Olha a tinta no meu pincel. Para o lado onde eu quero fazer o acabamento. Pronto. Vou preenchendo aqui, ó. Tinta pra quina do meu pincel, dos dois lados. Vou vir aqui, ó, na pontinha. Tinta na quina do pincel, tem tinta dos dois lados. E venho novamente para cá. E assim eu vou seguir, para vir preenchendo aqui. Pronto. Aqui. Preenchido. Agora, deixa eu pegar o verde pinheiro. Só de um lado. Eu vou vir aqui de baixo, de cima do verde. E vou fazer o contorno do grafite aqui, até chegar lá em cima. Acabou a tinta. Pegue mais. Pode ir até lá em cima. Tem um restinho de tinta no meu pincel ainda, ótimo. Já aproveito ele mesmo e já escureço aqui, ó. Por que mesmo você escurece essa região sempre? Para dar um ar de arredondado aqui, né? Se essa folhinha ela arredonda para lá, então aqui vai consequentemente receber menos luz. A gente escurece um pouco, certo? Eu vou só trazer um pouco mais de branco para esse lado. Aqui, ó. Tinta só de um lado, nenhuma novidade. E passo por aqui, pronto. Lembra que essa outra teve uns contorninhos? É igual, mesma coisa. Vamos colocar contorninhos. Vou colocar aqui, ó, já vindo aqui. Dessa pontinha. Vou melhorar ainda mais aqui. E vou fazer uns contorninhos, principalmente onde tem essas curvaturas. Aqui, ó. Deixa eu trazer aqui também. E um pouco aqui. A folhinha está pronta. Acontece, Aline, que eu não tenho verde pinheiro, eu não tenho verde folha e eu não tenho verde oliva. Eu faço o que da vida? Bom, você vai ver o verde que você tem aí, né? Vou pintar essa daqui que tá por baixo. E vamos supor que você tem na sua casa verde grama. Vamos fazer logo verde grama e branco.
aqui, ó, verde grama e branco para a nossa base. Depois eu pego um pouquinho de sépia para fazer sombras, tá bom? Mas para todo caso, como era mesmo, você lembra? A parte que está embaixo de alguma coisa fica mais escuro, não é isso? Vamos pintar aqui. Como era que eu fazia o acabamento, eu poderia pegar tinta assim só de um lado e vir aqui assim, ó. Mas eu poderia pegar tinta na quina do meu pincel dos dois lados e vir também aqui fazendo esse contorno. Importante é que a gente tenha bastante cuidado para não sair borrando o que tá, o desenho que ainda vai ser pintado, né? Porque tem coisas que vai ter um tom, pode ter um tom diferente, e que a cobertura da tinta seja bem clarinha e não seja suficiente para tirar o tom que a gente havia manchado. O acabamento, ele faz uma diferença gritante no nosso trabalhinho, tá certo? Escureci a parte que está embaixo de alguma coisa. Pronto. Então, agora, eu vou escurecer a região mais livre, mas essa região aqui para baixo, mais voltada para mim. Vou fazer mesma coisa da de cima, tá? O que nós vamos mudar aqui é a tonalidade, para que fique também guia de cores para vocês, tá bom? Aline, o que é que você está fazendo aí? Como você está fazendo? Olha só. Pegando tinta com um lado, aqui, ó, um lado do meu pincel, só de um lado. Essa tinta aqui para o lado de fora, onde eu quero fazer o acabamento. Vê como fica mais tranquilo de fazer aqui, ó. Tinta para o lado de fora, eu venho como se eu tivesse com um lápis. Tô riscando aqui em cima desse risquinho de grafite. Aí vai ficando assim, ó, bem feitinho, tá? Isso com pincel cortado e lixado. Pincel cortado e lixado é importante. Esse aqui eu posso fazer também igual os outros? Pode. Tinta para lá. Vou riscar aqui em cima. Se eu quisesse colocar a tinta para o outro lado, colocaria. Mas você ia puxar uma sombra para cima dessa. Não é, assim, não é porque é via de regra. Não existe, sim, existe. Poderia ter esse lado todo escuro, esse todo claro. Mas, para você que está iniciando, é melhor fazer assim. Vamos fugir de sombra com sombra. Vamos deixar a separação de sombra, sombra, luz, tá bom? Aqui, olha, eu vou puxar um pouco esse verde para cá, fazendo o quê? Esfumaçando. Como é que eu pego tinta? De qualquer jeito. Nessa hora que estou fazendo essa pintura aqui dentro, eu não tenho muita preocupação, não. Eu pego a tinta no meu pincel de qualquer jeito, viu? Vou esfumaçar ela por aqui. Deixa eu pegar mais tinta aqui no meu potinho, que a minha tinta da tampinha acabou. E esse lado todo mais borradinho, eu vou crescer ele. Veja que esse tá certinho, não é isso? Deixa eu passar até aqui para você ver direitinho. Esse lado tá bem escurinho e bem certinho. Esse outro tá meio borradinho. É ele mesmo que eu vou crescer. Se eu tivesse colocado a tinta no meu pincel, com o pincel voltado para cá, esse borradinho tinha ficado para cá. Como eu coloquei o excesso de tinta para esse lado que eu quero que fique limpinho, é por essa razão que ficou borradinho para cá e o outro lado certinho. Deixa eu esfumaçar direitinho aqui. E eu vou usar o que mesmo agora para terminar esse preenchimento? Branco, não é isso? A nossa base será feita com verde grama e branco. Eu poderia estar colocando aí verde pinheiro e branco? Poderia. Eu poderia estar colocando verde pântano e branco? Poderia. O verde bandeira e branco? Poderia, tá certo? Verde seco com branco. Quanto mais claro for o verde, mais clarinha ficará a sua folha. Quanto mais escuro for o verde,
Se você colocar uma quantidade boa do verde escuro, ficará também mais escurinha a sua folha. Você pode controlar muito bem. Tô tendo aquele cuidado, ó, aqui com o meu acabamento, para eu não sair aqui para fora. E a parte de dentro, só preenchimento, tranquilo. Vou só me preocupar com a emenda das tintas, que eu faço com um movimento circular. Caso eu queira que as minhas folhas fiquem assim, com as tonalidades bem emendadinhas. Se eu quiser que elas fiquem bem riscadinhas, já é outra história. Deixa eu terminar aqui. O preenchimento daqui de cima, minha tinta só de um lado. Colocar um pouquinho mais aqui, mas a gente ainda vai vir, não é? Fazendo o acabamento, não tem problema. Vou pegar aqui um pouco mais do verde grama, para eu esfumaçar aqui um pouquinho, porque já pode ter secado, né? Eu demorei um pouquinho mais. Deixa eu passar. Bom, vamos seguir com o branco. Primeiro, emenda. Emendei aqui os tons. Aqui. Tinta só de um lado, vou fazer o meu contorninho, lembra? A tinta voltada para o lado onde eu quero fazer o contorninho bem certinho. O outro lado é tranquilo, pode ficar borradinho, que é pra cá. Mas aqui meu contorno ficou direitinho. Agora, o que eu preciso é terminar o preenchimento da minha folhinha. Eu vou terminar com o branco mesmo. Aline, será que não vai ficar muito branca? Se ficar muito branco, aí a gente pega um pouquinho de verde e espalha aqui em cima, tá certo? Nossa preocupação aqui nesse momento é só essa. Olha a tinta do pincel voltada para o lado de fora, que é onde eu quero um acabamento bem feitinho. E a parte de dentro é só um preenchimento bem tranquilo. Base pronta, não é isso? Pronto. Então, agora, eu vou logo fazer o acabamento em volta com o branco. E principalmente aí, né, para nossa colega Maria Lúcia, que pediu as explicações da pintura da folha, olha só, né, tinta aqui só do lado do pincel, aí ela também perguntou assim, você deixa o pincel deitado ou o pincel mais em pé? Olha, eu costumo começar com o pincel mais deitadinho, aqui, ó. Aí, a tinta, eu percebo que a tinta tá acabando, mas que ainda resta tinta no pincel. Então, eu vou levantando o meu pincel para aproveitar a tinta que tem lá, toda a tinta, viu? Aí, eu fiz aqui o meu risquinho, vou pegar aqui só mais branco para puxar aqui, ó, deixando uma luminosidade mais evidente, né? Mais marcada. Aqui, ó. Vamos seguir. Olha só, tinta só de um lado. Para o lado onde eu vou fazer o acabamento. Se eu percebo que a tinta tá acabando, eu vou levantando o meu pincel. Enquanto eu também vou girando para ficar tipo circular isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar um pouquinho mais de branco. Acrescentar aqui.
E vamos seguir. Mesmo processo aqui. Pronto. Aqui. Aqui não muda. Tinta para o lado que eu quero fazer o acabamento. Vou levantando o pincel conforme percebo que a tinta vai acabando, porque eu sei que ainda resta tinta um pouquinho para cima. Vou fazer aqui também, olha, né? Vai vir aqui para trás, aqui da folhinha, mas tem problema não. Posso continuar até aqui embaixo, caso queira, tá? Não é necessário, mas pode. Vamos pegar agora o verde grama, só de um lado do pincelzinho. Vou vir aqui cobrindo, olha, o cabinho de sustentação. Vou pegar mais tinta ainda, aqui só de um ladinho, e vou seguir. Nem aparece, nem pra que ela coloca. Coloco até o finalzinho, sempre coloco. Mais um pouquinho de tinta, só de um lado, e venho puxando aqui, ó, as nervurinhas. Deixa eu pegar mais. Aqui. Essas nervurinhas, observe, elas vêm de encontro aqui, ó, com essa marquinha, tá? Aqui, ó. Mas ainda falta a gente colocar, não é? Os contorninhos aqui fora. Então, aqui. Deixa eu colocar aqui bem marcado. Aqui. E vamos seguir. Mais um pouquinho aqui. E ponto final. Então, já temos aí, não é? 3 guias de cores. E as folhas todas, pintura assim, bem parecidas. Vamos mudar um pouquinho a pintura? Eu só tenho aqui em casa um verde clarinho, o verde pistache. Será que dá para fazer uma folha? Bom, vou usar dessa vez aqui o sépia junto com o pistache, tá? Eu ia usar aqui, mas não achei tão necessário. Vamos usar ele agora. Deixa eu tirar ele aqui. Já deixar aqui. Bom, então, vamos então começar aqui, ó, com branco. Vou logo começar com branco. Vou preenchendo aqui minha folhinha toda com branco. Quais são os cuidados que eu devo, né, tomar? Para o acabamento, tinta só de um lado, a tinta voltada para fora da folha, né, que é a região onde eu quero que fique bem feitinho o acabamento, ó. Aqui. A minha ideia, eu sempre tô tentando cobrir, né, o risquinho do grafite. Aqui. Eu gosto de fazer esse acabamento primeiro, porque fica mais tranquilo de eu pintar a região central. Olha só, gente. Aqui, ó, todo feitinho. A parte da folha, né? Aqui dela, da própria folha, que aqui tem essa outra. Esse lado, mesma coisinha. Pincel meu tá bem pezinho aqui na minha mão, porque acabando a tinta eu tô indo buscar mais. Eu não tô aproveitando o restinho de tinta de pincel, não. Tá sobrando muito restinho, eu venho e espalho aqui mesmo, tá? Vou fazer o contorninho aqui todinho.
desse lado aqui, tudo. E vou sair fazendo o preenchimento bem tranquilo. Aqui, ó. É como eu digo, é sacaria. Sacaria sempre pega uma quantidade maior de tinta, tá bom? Então, a gente acaba tendo que levar uma boa porção. Aí, tem pessoas que dizem até assim, eu não gosto de pintar sacaria porque gasta muita tinta. De fato, gasta uma porção maior. É muito, principalmente essa que tô usando, que é bem furadinha. É bem distante, ó. Diria que aquela sacaria mais fraquinha, né? Então, ela pega mais tinta ainda. Deixa eu vir fazendo aqui o preenchimento. Agora, vamos prestar atenção aqui. Olha só, eu não preenchi a folha inteira, não foi? Ficou um pedaço aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu verde pistache, porque aqui será nosso espaço de sombra. Você lavou o pincel para pegar essa tinta? Também foi uma curiosidade da nossa colega. Se deve lavar o pincel, não é? Para pegar, no caso, era o tom azul, que ela perguntou se devia lavar o pincel para pegar o branco ou vice-versa, né? Estaria pintando com o azul e ia pegar o branco, você tinha que lavar o pincel. Ou se tivesse pintando com o branco, precisaria lavar o pincel para pegar o azul. Sim, aqui eu não lavei. Mas assim, se eu preciso que isso aqui fique bem escuro, então eu lavo meu pincel para tirar o branco que tem aqui e não clarear nada aqui. Preciso do tom puro. Mas como no caso aqui, ó, eu tô colocando esse verde para emendar esse branco, ou seja, eu sei que eu vou puxar um pouco desse branco para cima desse verde e esse verde para cima desse branco. Então, eu não preciso lavar meu pincel, não tem problema nenhum. Agora, se eu preciso ter o branco puro ou o verde puro na minha pintura, aí eu vou lavar sempre o meu pincel, para que um tom não acabe manchando o outro e não interfira, tá bom? No caso aqui, é tranquilo, não precisa, ao contrário. Olha só, lembra aquele risquinho que a gente faz no centro? Deixa eu fazer aqui. Dividi minha folhinha em duas. Não precisei lavar pincel, tô pegando o verde com tranquilidade, porque essa tinta, essa sujeirinha, é o que vai me ajudar a puxar aqui para cima e dar um tom esverdeado ao meu branquinho. Eu preciso disso. Se eu precisasse que o meu branco ficasse puro, então eu ia ter um cuidado maior, eu ia estar lavando o pincel. Por exemplo, eu terminei a pintura da minha folhinha inteira. Agora, eu quero colocar luz, ou seja, eu quero que o branco venha puro mesmo. Então, eu tenho que lavar meu pincel, porque se eu continuar puxando verde em cima do branco, eu só vou ter um verde bem clarinho, bem delicado. Como eu estou fazendo aqui agora, eu sujei o meu pincel com um pouquinho de verde pistache e espalhei aqui em cima. Como é que eu espalho isso? Simplesmente, ó, vem aqui assim, suja, só suja mesmo, tá? Tem excesso em canto nenhum. Aí, você vem aqui, ó, movimentinho circular e distribui aquela sujeirinha aqui em cima e você suja esse branquinho, literalmente, suja o branquinho da sua folha, deixando ele, ó, aqui, meio esverdeado. E agora? Agora vem o nosso sépia. A gente vai olhar onde tá mais escurinho na nossa folha para colocar um pouquinho de sépia, ou seja, escurecer ainda mais. Olha o que eu fiz. Peguei aqui na quininha do meu pincel um pouco de sépia e vou passar aqui, ó, no centro, sumindo, porque tá clareando pra cá, não é? Então, eu não vou trazer sépia até aqui em cima se está clareando. Eu vou deixar o sépia na região onde está mais escurinho. Aqui, ó. Pronto. Vou espalhar, não lavei pincel, porque eu não tenho a necessidade de que isso aqui fique muito escuro. Lembra da ideia de uma folhinha mais delicada? Pronto. O que eu vou fazer agora? Peguei, ó,
bem pouquinho tinta aqui na quina do pincel, tá vendo? Eu vou vir aqui, ó, lado contrário a essa sombra. E vou distribuir um pouquinho aqui. Nossa, mas isso é necessário? Não, é só pra gente enfeitar um pouquinho, dar uma gracinha mais aqui pra nossa folhinha, tá certo? Peguei até um pouquinho mais. Deixar ela mais bonitinha, tá bom? Mas não é necessário de jeito nenhum. Agora, o que eu faço? Bom, a gente vem aqui, ó, com o nosso branquinho, arruma um pouco aqui as bordas. Dessa vez, só arruma. Observa que eu nem lavei mesmo o pincel, porque não tinha basicamente nada de tinta nele. Aí, por essa razão, que ó, pode puxar também um pouco aqui pra dentro, tá? Que eu não lavei. Você vai trazer esse branco para cá? Não, porque eu coloquei essa sombra, eu quero que ela permaneça. Tinta de um lado do pincel, vamos no contorno. Aqui, ó, vamos no contorno e puxamos para dentro. Aqui, ó. Só pra gente, a ideia é mais arrumar mais mesmo essa região aqui. Helena, eu queria colocar um pouquinho aqui dentro. Será que dá pra eu colocar? Dá. Pode colocar também ou não. Aqui, ó. Deixa eu colocar uma pincelada aqui, gente, ó. Tinta do mesmo jeito. Colocar aqui uma pincelada assim, ó, não muito grande. Espalhe um pouquinho aqui. Não vou colocar lado a lado, não vou detalhar muito, só um pouquinho aqui no meio, viu? Vamos, então, pra nervura. Eu tenho sempre um paninho velhinho à parte, que eu fico um pedacinho de malha, que eu fico limpando meu pincel. E eu limpei, eu não lavei, eu só limpei, tá? Olha só, tinta aqui, sépia de um lado, do pincelzinho. Aqui, ó, cabinho. Eu gosto de seguir esse cabinho, porque isso que tem aqui é basicamente uma sequência dele. Aqui. Pegar a tinta novamente, me certificando de que tá só de um lado do meu pincel. E vou vir aqui. Posso trazer o risco bem certinho, ou posso deixar ele um pouco ondulado, tá bom? Aí, aqui, ó, puxo assim umas nervurinhas. Que pode encostar aqui ou não. De preferência delicadas, porque nossa folhinha é delicada. E vou pegar aqui sépia com o pincelzinho zero e venho contornando um pouco aqui. Como minha folhinha é muito delicadinha, eu tento deixar meu contorninho também mais fininho, tá certo? Tudo mais suave. Gosto de aproveitar bastante essas entradinhas, ó. Aqui, ó. Principalmente aqui, que eu escureci um pouquinho, não foi? Então, deixa eu marcar também um pouquinho mais. E vou colocar um pouquinho aqui embaixo. Prontinha, bem delicada. Então, você pode até dizer assim, olha, Aline, eu não tenho verde nenhum aqui, mas eu tenho um cinza, cinza ônix, que ele lembra um toquezinho assim de verde. Que tal? Eu gosto muito de usar essa cor para fazer folha, principalmente junto, né, em conjunto com o branco e o verde pântano. Vamos fazer essa aqui com esses tons? Verde pântano, cinza ônix e branco. O ponto, assim, de maior sombra para uma folha assim dobradinha é essa região aqui. Deixa eu trazer até o cabinho já, ó. Tinta normal, pego assim de um lado do outro, né, para esses cabinhos e venho puxando como se eu tivesse com um lápis na mão. E daí eu vou seguindo aqui, olha. Seguir fazendo o meu contorninho,
meu pincel bem em pé, tinta só de um lado, tinta voltada para o lado onde eu quero fazer meu acabamento. E vou puxando aqui. Por aqui. Deixando esfumaçado pelo fato de que eu vou terminar com o branco, essa base. Então, eu já vou pintando aqui e vou deixando esfumaçado. Olha, gente, eu usei aqui 3 pincéis, né? Para a pintura de todas as minhas folhinhas. Eu usei o pincel número 14, deixa eu ver mesmo aqui, número 4 e um equivalente a um pincel entre o 0 e o 2 redondo, né? Porque como eu queria um contorno mais grosseirinho, então eu peguei também um pincel maiorzinho. Mas pode ser tranquilamente pincel 0, tá certo? Deixa eu trazer mais aqui. A sacaria fogo, a gente vai passando, sabe? Vai colocando tinta, colocando, e olha, parece que tem uns buraquinhos sem preencher. É por isso que realmente tem que levar muita tinta na pintura da sacaria. E dependendo do tipo da sacaria, tem que levar mais tinta ainda. Mas, assim, quando a gente pega o costume de pintar em sacaria, é muito bom. Gosto de pintar. Aí, às vezes, eu passo um tempão pintando outro tipo de tecido. Quando eu pego a sacaria, eu sinto uma diferença. Mas é bom. Deixa eu passar aqui. Terminar agora com o branco. Nada de lavar o pincel. Porque o restinho de tinta que tem no meu pincel já vai servir para essa emenda aqui, né? Nesse caso, eu não preciso lavar o pincel. Não é uma separação, não é um lado cinza ônix e do outro branco. Se fosse, realmente eu tenho que lavar bem lavado meu pincel, secar bem direitinho e dar sequência. Mas aqui não, aqui os tons se emendam, então se emenda, tá tudo certo. Primeiro a emenda, deixa eu vir aqui, me dando direitinho. Que depois a gente vai pensar no restante do preenchimento da folha. Pronto, deixa eu ir seguindo já para a parte de cima. Olha que tem restinho de tinta ainda aqui, né? Que tá ficando meio esverdeado por conta desse cinza ônix. O cuidado, né, com a parte de fora, com o que eu chamo de acabamento aqui para a parte de fora, é sempre o mesmo, tá bom? Olha só a tinta para um lado do pincel, essa tinta voltada para o lado de fora da minha folhinha, meu pincel bem em pé na minha mão, por sinal. Não é inclinado, não é assim bem deitadinho, é bem em pé mesmo. Pronto, gente, terminei aqui o preenchimento com o branquinho. Aqui você pode puxar, assim, olha, para melhorar a emenda dos tons, caso necessário, viu? Se for necessário. Bom, vou eu aqui agora pegar o verde pântano. O verde pântano, eu vou escurecer aqui o cabinho.
Vou trabalhar com tinta na quina do pincel, tá certo? E quando a tinta tá na quina do pincel, implica dizer que está dos dois lados, eu coloco dos dois lados. Então, eu vou vir trazendo aqui, ó, nessa parte de baixo, contorninho mesmo. Deixa eu pegar a tinta aqui para um lado, para eu fazer logo o contorno geral. Porque eu vou fazer o contorninho aqui também, ó. Nessa parte de cima, um segundo contorninho, que começa largo e vai se estreitando, fechando aqui para a pontinha, tá bom? Pra que isso, pelo amor de Deus? Bom, lembra que a gente tá olhando a parte de baixo da nossa folhinha? Pronto, é para isso. Aqui eu vou tirar as nervuras. Pronto, tá esquematizado. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar verde pântano na quina do meu pincel e vou vir aqui, escurecendo um pouquinho aqui, ó. Tinta aqui na quina do meu pincel e vou escurecer aqui, ó. Tá vendo? Esse excessozinho que já tem aqui dessa suposta nervura, eu vou apagar trazendo para cá. Aqui, ó, vou escurecer. E vou seguir fazendo essa sombra aqui, ó. Eu vou dar profundidade, né, à nervura principal aqui. E vou deixar uma sombra para as auxiliares. Só isso que eu tô fazendo aqui. Agora, vamos para o branco, que é a nossa luz. Deixa eu pegar a tinta aqui na tampinha, que vai ficar melhor para vocês verem, olha só. Tinta só de um lado, tá vendo? Pouquinha. E vou vir aqui, ó, colocando luz nessa parte de cima dessa nervura. A tinta voltada para lá, que é a região onde eu quero fazer, né, meu acabamento. Agora, eu vou puxar direto, que tá ficando fininho. Pronto. Vou tirar o excesso de tinta num paninho velhinho aqui, a parte, um pedacinho de malha. Deixo meu pincel sem tinta e pego o branco novamente. Vou me certificar de que eu tenho tinta só de um lado, tá bom? Aí, eu vou vir aqui, ó, encostando na sombra que fiz. Isso aqui não é nervura, isso aqui é a sombra. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Ah, mas eu queria deixar isso assim mais marcado mesmo. Então, se você queria deixar isso mais marcado, você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Emenda direitinho com o pincelzinho zero, tá? Olha. Isso aqui a gente usa, né? É bastante usado em folhas assim, que a gente... mais trabalhadinhas, né? Não realista, mas mais trabalhadinhas. Pronto. Agora, eu quero, claro, colocar meus contorninhos aqui em cima. Vou colocar com o pântano, que é o mais escuro. Gosto sempre de usar o tom mais escurinho para os meus contorninhos. Aqui. Aqui. Por aqui. E aqui.
E aqui também. Deixa eu só escurecer um pouquinho aqui. E pronto, folhinha prontinha. Para essa última folha, eu vou começar, né, a base para ela, um guia de cores aqui pra gente. Eu vou vir preenchendo ela com verde soft. Gente, verde soft, esse verde bem clarinho. Mas você pode usar qualquer verde claro que você tem em sua casa, que dá um bom efeito. E até pegar um verde mais escuro que tenha, colocar bastante branco e ter aí seu verde bem clarinho, né? Bom, eu vou descendo aqui, eu vou preencher grande parte, tá? Dessa folha com o verde soft. Que, olha, lembra do acabamento? Sempre o excesso de tinta do pincel voltado assim para fora. Pincelzinho bem em pé na sua mão. De preferência, pincel cortado e lixado, para evitar, né, que pelinhos soltos acabem borrando afora do seu risquinho. E dessa forma eu vou preencher quase tudo, mas o restinho eu vou deixar um pedacinho aqui embaixo pra gente fazer juntos, tá bem? Colocar sépia. Olha só, gente, eu preenchi, né, tudo isso aqui com o verde soft, quase, minha folhinha quase inteira, né? Deixei só esse pedacinho aqui desse lado. Então, vou pegar agora a sépia, quero deixar mais escurinho essa região, e eu vou trazer aqui, ó, meio da folhinha. Vou partir a folhinha logo em duas. E vou preenchendo, não lavei o pincel, você tá vendo, né? Vou preenchendo aqui, ó, com o sépia puro. É claro que ele vai ficar mais clarinho, porque tem, né, a influência aqui do verde soft, que tem muito branco. E eu não lavei o pincel. E ainda quando a gente passa o pincel pra lá e pra cá, a gente acaba trazendo um pouco do verde soft pra cima do sépia. Deixa eu puxar um pouco de sépia para cá também. E vou pegar verde oliva. Eu vou brincar um pouquinho nessa última com os tons, tá certo? Vou me preocupar agora, mas com, assim, os tons pra gente fazer ela mais coloridinha. Tinta aqui de um lado do meu pincel, deixar pro lado de fora, e vou trazer aqui, ó, o verde oliva, colorindo um pouquinho mais a nossa folhinha. Aqui. Deixa eu puxar uma boa quantidade aqui. Pronto. E vou colocar aqui, ó, um pouco também por aqui assim. Vê que eu coloquei umas porções. Foi, peguei tinta valendo aqui e vou puxar um pouco para cá. Vou preencher tudo, não. A tinta, cuidado que a tinta fica sempre voltada, viu? Para a região onde a gente quer fazer o acabamento. Eu vou pegar também um pouquinho aqui, ó. Principalmente para essa região aqui que tá mais curvadinha aqui, ó. Colocar também um pouco de verde oliva e voltar a puxar, estender ela aqui para dentro. Tinta voltada para o lado onde a gente quer fazer o acabamento. Não mudou nada, viu? Pronto. Agora, aqui eu vou pegar para esse lado aqui, eu vou pegar um toque de rosa, uma cor mais rosadinha. Escolhi aqui o púrpura. Deixa eu pegar aqui, ó, de um lado do meu pincelzinho também, e vou trazer aqui. A gente vai pegar esse púrpura, deixa eu distribuir uma porção aqui em cima também. E vai puxar para deixar um toque só mais rosinha.
principalmente folhas de rosas, cabe um toquezinho mais rosinha, viu? Mas as folhas, o chocolate, siena natural, sépia, cerâmica, esses tons ficam muito bons em folha, viu? Deixa eu pegar aqui verde oliva, só de um lado assim, ó. Pegar o verde oliva mesmo, tá? E trouxe, como foi que eu trouxe esse verde oliva? Só de um lado, mas eu vim fazendo, ó, ondinhas aqui, ó. Viu? Eu não fiz um risquinho certinho. Vou seguir aqui, ó, com o verde oliva aqui embaixo. Fazendo o caule, o cabinho de sustentação, como eu costumo chamar, não é isso? Deixa eu pegar para esse outro lado o sépia. Aqui, ó, para a parte de baixo, o sépia. Eline, como é que eu pego essa tinta agora? Só de um lado do pincel e a tinta fica pro lado que você vai fazer o acabamento. Pincel em pé, aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar o verde oliva e vou puxar nervuras. Pode ser muitas, podem ser poucas. Deixa eu pegar mais verde oliva. Como eu coloquei menos desse lado, deixa eu puxar uma mais aqui em cima. Vou pegar meu branquinho e vou brincar ainda um pouquinho com ele por aqui, tá certo? Pinceladas bem soltas, olha só. Aqui de um lado, aí eu vou vir puxando um pouco por aqui. Você tá apagando a nervura. Eu vou descer mesmo um pouquinho aqui, ó, não tem problema não. Pode colocar entre uma nervura e outra. Deixar bem solto esse branco por aqui por cima. Pode brincar à vontade, tá certo? Aqui, ó, que tá bem clarinho, coloca esse branquinho. Colocar um pouco aqui. E já tá bom, né? Vou só colocar um contorninho. Na hora de colocar o contorninho, eu gosto de pegar o tom mais escuro, que no caso aqui é o sépia, viu? Então, vou trazer ele aqui, vou trazer mais grosseiro. Olha só. Contorno bem mais grosseiro. Aí não dá nem pra ver, tem problema não, coloque assim mesmo. Nas regiões onde não dá pra ver, eu sempre coloco também. E vou colocar aqui embaixo. Pronto. Vou só arrumar um pouquinho aqui. Com o verde oliva mesmo. Deixar um lado mais escurinho. Ponto final, gente, para as nossas folhinhas. Vamos ver um todo, então? Bom, gente, olha só, todas elas agora que terminadas. Eu espero, Maria Lúcia, que tenha sido útil, viu? Que você tenha tirado alguma dúvida aí. Para hoje é isso, pessoal. Então, logo mais eu volto com uma nova ideia pra gente, viu? Beijos, até a próxima. Tchau!